E aí, preparado para a parte 2 da Teoria Suprema de Minecraft? Hoje nós vamos dar continuidade à Teoria Suprema de Minecraft do Linkzinho. Ó, já faz que nem eu, ó. Senta o dedo no like no vídeo dele aqui e se inscreve. Ó, vamos pro capítulo 4 e assistir o capítulo 5, tá? Vai dar mais ou menos uns 20 minutos de react, porque eu quero ver como você vai reagir aqui a esse vídeo pra gente fazer ele em 3 partes. Nossa, eu fiz assim, ó, 3 partes. Vamos lá ver o capítulo 4, o começo da queda. Capítulo 4. O começo da queda. Aí antes que já vou interromper. Ah, você tá muito chato, mano, não dá pra escutar sua voz. Gente, teve um comentário aqui que eu vou falar pra você, vou explanar mesmo que ficou muito bravo. Ó, tava dando muito copyright nos vídeos do Jazz Ghost. Aí eu fui lá e assinei a mesma plataforma que o Jazz Ghost paga pra não tomar copy e você não perder a experiência do react com som original, ok? Tô pagando aí seus R$120 por mês só pra poder reagir, tá? E aí reclamaram porque eu tomei copy nesse vídeo. Gente, a outra plataforma que o Linkzinho paga é mais 120 conto, mano. Eu não vou pagar R$240 só pra poder fazer react. Por isso que eu tô fazendo em 2 partes. Eu preciso ver como esse vídeo reagir. Então, se minha voz sumir ou o áudio sumir, é porque eu tomei copyright, tá? Então eu arranco essa parte e se você quiser, você pula, gente. Assim, não dá pra ficar pagando todas as plataformas de áudio pra ficar reagindo. Eu não tenho 1 milhão de inscritos e a gente não tá sobrevivendo e pagando as contas com o YouTube, tá? Espero que você compreenda. Beleza? Vamos continuar. Significa muita coisa no Minecraft atual. Muita lore de verdade foi colocada aqui por razões óbvias, com os novos biomas, as construções novas e, é claro, os novos portais. Nas novas atualizações do jogo, você pode encontrar portais dentro do Minecraft, portais quebrados e lotados de lava, e com alguns vestígios, baús, entre outras coisas em volta. E são desses portais que a gente vai falar realmente. Eles deixam meio que óbvio a ideia de que, em algum momento, os humanos descobriram como criar portais para outras dimensões. E é claro, não demorou muito para que eles se aventurassem dentro dessa nova dimensão. Que legal, porém, mano. Pra explicar o Nether e essa outra parte, outro amigo meu entra em cena. Quem? Matt do Cérebro Espacial. Pode fazer as honras. Não faço Bom ideia quem dia, seja. boa noite, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matt do Cérebro Espacial. E hoje eu vou entrar nessa grande jornada de explicar... Cérebro Espacial. Vou anotar esse nome aí porque pode ser um canal legal pra gente poder estar reagindo futuramente aqui em 2026, não é mesmo? Cérebro Espacial, vou anotar, vamos continuar aqui. Teoria do Minecraft junto com o Linkzinho. Vamos lá, o Nether. Logo depois de observar esse lugar por 5 minutos, ele já parece ser o que mais guarda partes de uma possível história pro Minecraft. Então, pra começar leve, vamos do lugar mais simples e fácil. E eu tô falando das fortalezas do Nether. Beleza, como é de costume da nossa querida civilização antiga, onde eles pisam o pé, eles rapidamente constroem fortalezas. Em volta delas, guardiões pra proteger eles. E é claro, começam... Como é o nome desses guardiões aí, mano? Que tem uns caras que faz farm disso aí pra ganhar XP? Não é Ghastly, eu esqueci. Fazer experimentos no local. E é isso que a gente pode dizer que acontece no Nether. As fortalezas abandonadas possuem dúzias de baús com itens de diamante que não existem no Nether em si. Ou seja, só podem ter sido deixadas lá por seres humanos. É verdade, porque não tem diamante no Nether. O problema não é só o Nether ou os humanos terem chegado lá. O problema é o que começou a acontecer quando os humanos chegaram lá. Eu tô falando da magia em Minecraft. Se você acompanhou a teoria com gosto até aqui, deve ter percebido que não apenas a história progride de forma muito convincente, como também os itens que encontramos nos baús das construções que os humanos deixaram. Eles seguem a história de forma muito coerente. Eu tô ensinando isso porque eu tô comendo um lanche enquanto você tá falando aí. Nas minas abandonadas, por exemplo, os baús têm itens de ferro, comida simples e alguns itens usados, coisas que provam que as minas foram o início da exploração daquela raça. Nas fortalezas do Nether já existem armas e armaduras de diamante e ouro em abundância, o que mostra um avanço. Todo o react que eu já fiz de Minecraft aqui no canal, nesse 1 ano, tá?
Não vi ninguém achar coisa de diamante nas fortalezas do Nether. A civilização já tinha muitos recursos. E mais pra frente a gente ainda vai chegar lá, nas cidades do fim, lá na dimensão do The End, que são lotadas de diamantes e itens encantados. Ou seja, em algum ponto ali, entre os humanos chegando no Nether e chegando no The End, mais ou menos nesse ponto da história, eles começaram a fazer o uso de magia. E, bom, como a gente prova isso pra vocês? Eu quero saber. Direto com vocês aí, a ideia que é desenvolvida aqui é bem mais tensa do que tudo que tinha sido mostrado até agora. Aos poucos, conforme as coisas avançaram, nós vimos os humanos aos pouquinhos adquirindo mais e mais conhecimento e usando esse conhecimento de forma muito conveniente pra eles mesmos. Aos poucos, eles foram capazes de criar novas formas de vida, atravessar por dimensões com portais e dominar outras dimensões. Mas como que eles aprenderam essas magias? Será que eles foi com os villagers lá, os librarians lá, bibliotecários, que tem os livros de poção, um monte de coisa? Podia falar isso, né? O Nether é conhecido tanto para nós jogadores quanto para a própria história do Minecraft como alguma espécie de purgatório. Sim, e a parte interessante disso é que, tendo chegado aqui, os humanos tiveram contato pela primeira vez em algum momento com isso: a Areia das Almas. Uma estranha espécie de cubo que parece conter almas daqueles que morreram. É aqui onde os seres humanos começam a tentar trazer pessoas mortas de volta à vida. Cara, mano, agora minha mente explodiu. Faz todo sentido, mano. Soul Sand, Areia das Almas, velho. Os caras querendo reviver ali. É tipo o necromante do Diablo 2 lá, que do nada que vai no cemitério. Apesar que não é no cemitério que você invoca os esqueletos com o necromante, né? A magia dele invoca qualquer lugar. Mas faz todo sentido, mano. E esse é o começo da queda deles. Convencer vocês de que os seres humanos gostariam de brincar de imortalidade provavelmente não é algo difícil. Você conhece a nossa raça. Tendo acesso a algo como a Areia das Almas, claramente experimentos começariam a surgir. Aí vai um bom exemplo deles: Blazes. Essas coisas amarelas flutuando com uma cabeça no meio de uma vareta mágica é provavelmente a criatura mais conectada à magia possível no mundo de Minecraft. Por quê? E é uma prova muito boa das tentativas de magia dos seres humanos. Quando o Blaze morre, ele nos dropa uma dessas varetas conhecidas como Blaze Roots, um item mágico que usamos para chegar na próxima dimensão, que é o The End. A única coisa que esse bicho... Tá vendo? Eu não manjo muito de Minecraft, não fazia nem ideia que você precisava de uma Blaze Rod pra poder chegar no The End, mano. Tem, além dessas varetas, é a cabeça dele, hein? que é bizarramente parecida com a de um ser humano. Muito parecida. O que isso pode deixar transparecer é o óbvio. Tentando trazer pessoas de volta à vida com magia, essa pode ter sido uma das primeiras tentativas. Vai me falar agora que um Creeper é um cachorro. Só falta, né? Os humanos criam os Blaze Roots tentando utilizar isso para reanimar um cérebro. Como não funcionou como eles queriam, mas ainda assim teve um resultado, ele é convertido no guardião das fortalezas. E é aí que o maior problema do Nether entra. Como assim? Eu tô falando do Wither. Esqueletos de Wither são muito comuns no Nether, e é bem fácil dizer que, como eles são humanos, só que maiores, eles devem ser os remanescentes da nossa civilização antiga que vivia ali. Os esqueletos de Wither são basicamente um corpo morto, um corpo sem alma, enquanto que a Soul Sand já leva no seu nome Areia das Almas. Mentira que a Soul Sand é assim. Mentira que o bloco de Soul Sand tem essas carinhas. Fala pra mim que isso é mentira. Isso é genial, mano. No momento, o seguinte experimento pode ter rolado. Por que não juntar o que sobrou de vários corpos humanos com o que sobrou de várias almas humanas? Afinal, os humanos são tão bons e inteligentes. Bom, o que poderia dar errado? Então, uma catástrofe nasce. O Wither Boss chega ao mundo. E é aqui que eu volto. A chegada do Wither Boss marca um ponto muito importante na história do Minecraft, principalmente porque não fazemos ideia de quantos Wither Bosses foram invocados e qual era o tamanho deles. O Wither Boss são 3 cabeças de Wither Skeleton. Então o Wither Boss são 3 corpos. E aí entra uma magia brutal. E eu tô tentando entrar numa linha de raciocínio aqui que nem eu sei pra onde eu tô indo. O tamanho
Geralmente a gente espera que o tamanho dele seja normal, não é? Porém, não. Se você for pra Soul Sand Valley hoje em dia, que é um dos biomas muito famosos do Nether, você pode encontrar lá vários fósseis de diversos esqueletos, dos quais a gente não faz ideia de que criatura exatamente era. Inclusive, se você for pro mundo comum do Minecraft e você cavar nos lugares certos, também existem fósseis extremamente semelhantes. Algo foi criado no Nether, ou pelo menos tinha algum tipo de criatura gigantesca que tinha acesso ao Nether, que também existia no mundo real. Mentira que tem fóssil no Minecraft. Não, você tá de sacanagem comigo. Ninguém nunca me mostrou isso, mano. Nenhum vídeo mostra... Hã? Não, agora tô em choque. Ou pelo menos pode ter chegado até lá. Lembrem-se que os antigos portais do Nether, aqueles que você pode encontrar, existem alguns deles que são ridiculamente grandes e absurdamente exagerados. Então, sim, Withers gigantes poderiam ter passado de uma parte a outra do portal. Então, parando pra pensar, o Wither Boss, como nós conhecemos, já é a criatura mais agressiva do jogo. Ele é o boss mais agressivo do jogo, que destrói tudo por onde passa. E agora, imagina um desses fazendo jus a um tamanho um pouco maior. Imaginou? Ok, agora imagina... vários deles. Algo interessante no Minecraft é que no meio de uma coisa bem esquecida, como por exemplo os quadros, que vocês já devem ter visto em algum lugar, os quadros do Minecraft, a gente tem esse quadro aqui, que mostra um dos primeiros Withers sendo invocados, exatamente da forma convencional como nós conhecemos. Inclusive, ele parece ter sido invocado no Nether, já que a gente pode ver o chão vermelho ali atrás. Ao mesmo tempo, podemos ver que ele é invocado num chão onde tem grama. Pra invocar o Wither, você precisa de 3 cabeças de Wither Skeleton. E mais o que mesmo? Que eu não lembro. Na atualização mais recente do Nether, tem uma porrada de teorias que mostram uma coisa interessante a respeito do Nether. Que tem uma porrada de vida real dentro do jogo, na verdade. Nós temos grama, nós temos frutas, nós temos árvores. É como se realmente aquilo não fosse uma espécie de purgatório. Fosse apenas uma dimensão com suas próprias formas de vida. O Nether em si parecia não ter exatamente tantos problemas com lava nas épocas mais antigas. Porém, uma das teorias mais interessantes da internet a respeito do Nether, e que eu também adicionei como uma espécie de adaptação, é a ideia de que o Nether possui uma espécie de super vulcão. Como você pode colocar isso dentro da história? Bom, imagina que o Wither atacou esse vulcão explodiu e devastou completamente o Nether. Mas por que o Wither atacaria um vulcão? De graça, assim, tipo, que vontade de atacar um vulcão, que legal. Aí já não acho que não faz sentido não. Deixando apenas algumas pequenas florestas existindo, só um pedacinho do que aquele local era antes. Não é difícil de você acreditar nisso, lembrando que hoje em dia nós temos um bioma no Nether chamado de Deltas de Basalto, que é basicamente um vulcão desativado, completamente cinzento, cheio de crateras, lava e um monte de partículas de fumaça que emanam do vulcão. É de lá... Caraca, viado! Esse vídeo tá explodindo na minha cabeça. Mas você vai ter que se inscrever no canal. Não manjo nada de Minecraft, não sou um player de Minecraft, mas tô aprendendo umas coisas. Como já falaram, não importa você ser especialista, o importante é você estar se divertindo. E eu tô me divertindo. Eu acho muito mais legal reagir a esses tipos de vídeos de Minecraft do que a gameplays. Sendo bem sincero comigo, com você. Principalmente você que é membro do canal, quer estar próximo aqui do Brunão, sabe? Tem conteúdo para membros. Os membros já me conhecem. Já sabem como que é, porque eu faço conteúdo para eles. Então, com uma ideia pra... Muito mais divertido esses vídeos aí, cara. Baita aula, mano. Que vem criaturas hoje em dia como os cubos de magma. E inclusive, algo que prova mais ainda essa ideia é o porquê os portais do Nether estão completamente destruídos. Os portais que você encontra não estão exatamente ligados. Na verdade, eles estão todos quebrados. Eles não estão só quebrados, completamente cinzento, cheio de crateras, lava e aí que eu não entendi, hein? Tsunami de lava tivesse passado e destruído os portais, queimado eles e os desativado. Não é apenas uma simples ideia de que os portais do Nether foram quebradinhos ali de uma forma bonitinha. Não, eles explodiram. E é justamente por isso que o declínio da raça humana já tinha começado aqui. Porque provavelmente poucos conseguiram fugir do Nether. E para aqueles que conseguiram fugir, Withers seguiram eles de volta ao mundo real. É hora da perseguição começar. Tá, mas se o Wither perseguiu os seres humanos originários do Minecraft, por que quando você nasce no mundo do Minecraft não tem o Wither lá voando?
Fica a pergunta. Parte 5, hein? Capítulo 5. Chegou até aqui? Hypou? Deixou o like? Por que não? Por que não, meu amigo? Ó, 2026 tá aí, muita coisa vai mudar aqui no canal. Se inscreve pra você acompanhar a evolução do canal Bruno Medusa. Perseguidos. Capítulo 5. Perseguidos. Aqui começa de fato o que chamamos de queda. Se você já pesquisou o suficiente sobre os segredos do Minecraft, deve ter encontrado muitos e muitos fósseis dentro do jogo, do mundo comum do jogo, fora o Nether, semelhantes de forma muito conveniente aos fósseis que a gente acha, que são do Wither Boss, ou seja, alguns deles também seguiram os seres humanos de volta pro planeta comum. E é aqui que começa a perseguição. E esse capítulo vai ficar por conta de um amigo muito especial, Digo. O Digo. Oi. Boa noite. Vamos lá então? Tá legal então. Da onde que a teoria tinha parado? O começo da queda. Coisa que, convenhamos, dá pra chegar muito bem depois do que aconteceu. Os seres humanos brincaram de criar vida, trazer pessoas de volta da morte, a ponto de dar tudo errado e colocar a humanidade inteira em perigo. E vocês acham que os experimentos e as coisas pararam por aí? Então. Cara, a voz do Digo é embaçada, hein, mano? É gostoso de escutar, tá ligado? Mas dá um sono. Rapaz, o ritmo dele, o tom dele é muito calmo, cara. Eu fico imaginando o Digo como um terapeuta, tá ligado? Ele tem mó voz de terapeuta, mano. Exatamente. Não foi o caso. Porém, a partir daqui tem sim mudanças, sendo que a principal delas é que as tribos humanas parecem ter se fragmentado bastante depois do que aconteceu no Nether. Então, vamos separar eles em algumas tribos avulsas, como, por exemplo, os piratas, aqueles que vagavam o mundo em barcos, esses que hoje em dia estão todos afundados, onde pareciam esconder tesouros por aí. E, bem, eles parecem ter parado com os experimentos e vivido uma vida relativamente suave, tranquila, ou... Na realidade, não, né? Porque eles eram bandidos, mas... Vamos lá, civilização antiga. Esses são exatamente o mesmo grupo principal que criou todos os antigos experimentos e continuou voltando neles de novo. E como vocês devem saber, a história deles não acaba aqui. Só que tem uma dessas tribos que tem uma história bem rápida que seria legal contar pra vocês, que são a tribo que se tornou os egípcios. Beleza, vamos lá. Pra resumir de forma simples pra vocês, o deserto são provavelmente o bioma mais simples de explicar no Minecraft, por conta da quantidade de conexões, com a quantia de coisas que já ficam estabelecidas aqui. Muito fácil de predefinir algumas coisas, como por exemplo, os templos do deserto. Se você já jogou, sabe o que eles são. Sim. São templos minimamente estranhos, com praticamente nada dentro. Tem alguns itens lá que parecem ter sido colocados apenas com armadilhas, já que o templo é repleto de TNT que explodem se você cair ali sem muito cuidado. Algo que também é interessante desses templos. Eu jogando offline já me ferrei várias vezes. Templos é o símbolo do rosto de um creeper esculpido no centro deles. O que pode parecer só um efeitinho visual, mas não nesse caso, porque os templos no deserto no Minecraft parecem fazer uma bela referência ao Egito Antigo, onde símbolos eram constantemente usados pelos humanos como uma espécie real de simbologia. Cada um representava uma coisa e não pode ser só coincidência que a cara de um creeper está estampada em um templo cheio de TNT que... é o único mob dentro do Minecraft que deixa óbvio que ele não foi criado organicamente. Voltando lá pro mob bestiário, uma coisa interessante a se notar não são nem os textos que falam sobre o mob, e sim a imagem de representação dele. O bicho, ele tem uma TNT conectada ao próprio coração, e o mais estranho ainda é que parece que de verdade ele nasce como um ser vivo segundo o próprio texto do livro sobre essa estranha origem desse bicho. Bem, o que tá escrito é o seguinte, né? Alguns dizem que as explosões dele distribuem esporos, que é de onde novos creepers nascem. Ou seja, creepers são literalmente um fungo estranho, com uma caixa de TNT dentro e... que pariu, hein? Não sendo conhecido... The Last of Us, né? Fungos, esporos. Nem insuficiente. No nosso mundo, no Egito Antigo, gatos eram uma espécie de criatura dourada como um ser divino, e os creepers, por alguma razão do destino, têm medo de gatos. Eles não os atacam de forma nenhuma. O que é estranho, porque os creepers são muito mais fortes, mas mesmo assim eles têm algum tipo de medo biológico de gatos, o que faria muito sentido se os mesmos caras que construíram esses templos fossem semelhantes aos nossos egípcios, assim explicando eles inserirem algum tipo de medo absurdo nos creepers para que eles nunca chegassem perto de um gato, que eram essas criaturas divinas para eles, encaixando assim perfeitamente na ideia da lore, e também explicando por que existem os Huskies, não é? Puta que pariu, que nome zoado, parece mesmo que eu tô falando, chamando cachorro. É, exatamente. Aquela espécie de diferentona de zumbi com roupa diferente, provavelmente são remanescentes desse povo. Claro, também vai lembrar que alguns outros pequenos grupos provavelmente se separaram ao longo dessa história. Por que o Digo usa a fotinha dele do Midoriya? Esse é o Midoriya, né, gente, do Boku no Hero. É, não é?
Agora, um deles que eu acho bastante interessante de se comentar são os caras das savanas, ou das florestas da jungle, que não teve nenhuma atualização ainda, então os templos não são lá muito trabalhados, mas pelo menos sabemos que os templos da jungle também são outro templo feito de armadilha para outro povo e... Enfim, os caras gostavam de fazer uma armadilhazinha, né? Uma trapzinha. Tá aí, ó, a teoria suprema. Tudo culmina no Vinicius 3. Mas voltando ao ponto principal da ideia. Depois dos golems de ferro, creepers, guardiões da água, entre todos esses outros mobs, pra onde que foram os experimentos humanos? Bem, a resposta pra isso são simplesmente os zumbis. E é aqui que eu volto pra falar dos zumbis. Mas sim, zumbis não são humanos. Esqueletos. Esses aí são dois dos bichos mais clássicos do Minecraft, que estão quase desde as primeiras atualizações. E aí tá dando um choque entre uma teoria e outra, né, mano? A teoria do início que a gente viu no último vídeo é que os zumbis são humanos. E agora a criação dos... Você tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Não tá batendo, mano. A gente não tem praticamente nada de lore ou história dizendo quando eles surgiram ou como eles surgiram. Além, é claro, do que a gente já explicou lá nos capítulos passados, eu acho que explicar os zumbis e os esqueletos é uma parada praticamente muito simples, não é mesmo? Afinal, a gente já teve um monte e mais um monte de referências dos seres humanos querendo trazer coisas de volta à vida. Isso daqui é só mais uma das vertentes que deu mais errado ainda do que a primeira. Os Wither Bosses já foram um erro absurdo porque era uma criatura extremamente violenta. Sim. Mas eles tentaram fazer isso, dessa vez com algum tipo de poção ou algum tipo de pré-organismo que se espalhou sozinho e, é claro, criou os zumbis, que foi um problema nada gigantesco que você quase não consegue encontrar zumbi e esqueleto no mundo de Minecraft hoje em dia, né? E quase não tem variáveis para zumbis e esqueletos no Minecraft também, né? O que a gente pode dizer disso é que, bom, provavelmente foi aqui que tudo deu errado. Inclusive, sabe uma curiosidade interessante a respeito disso? Os villagers são quase que 100% imunes a mordidas de zumbis, basicamente. Se um zumbi morder um villager, tem uma porcentagem muito alta de que o villager não se torne um zumbi, quase como se eles tivessem desenvolvido algum tipo de imunidade, ou eles realmente tivessem algum tipo de cura desenvolvida a respeito do vírus zumbi. Então, depois que os seres humanos desapareceram e etc., os villagers continuaram sobrevivendo muito bem. Eles simplesmente desenvolveram uma cura e continuaram numa boa, enquanto que os seres humanos, bom, com mais ou menos um percentual de metade do planeta perseguindo e odiando eles, chegou a hora de dar uma cartada final, e é aqui que a gente vai entrar no começo da extinção da raça humana. Vamos pro The End. Ô, louco! Capítulo 6. A cartada final. E aqui que a gente chega no final desse react de hoje, tá? Curtinho, 3 partes, porque o vídeo do linkzinho é 1 hora. E aí que eu falo pra você, quer ver a continuação? Fala pra mim que eu trago pra você. Mas claro, ela vai sair quando? Janeiro de 2026, é claro. Ou não, janeiro de 2026. Meta, 500 likes, eu trago a última parte da teoria suprema de Minecraft, do linkzinho. Amanhã, 5 horas da tarde, tem um vídeo bom pra você, que muita gente tá aguardando esse vídeo. Fica o spoiler aí. Eu sou o Bruno, um beijo, te vejo amanhã, hein?